Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos corrigir a lista 2 de pós-médio sobre cálculos químicos. A questão 1 diz o seguinte: para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, de pureza 75%. Então, inicialmente, a gente tem essa esfarelita e o material, né, utilizado, no final, consegue ter 75% desse minério. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Então, aí depois, quando você faz a reação que produz o minério, né, obtém-se 80% desse produto. E, nessa sequência de equações, então nós temos a equação 1, depois a equação 2. Observem que aqui na equação 1, nós temos inicialmente aqui, 2NS. Essa é a nossa esfarelita, é o nosso minério, ele nos interessa. Essa esfarelita reage com oxigênio, vai formar aqui, esse ZNO, que é o óxido de zinco, e SO2. Aí, na segunda equação, esse ZNO que a gente tinha reage com monóxido de carbono, produz o zinco metálico, que é do nosso interesse, e gás carbônico. Então, eu já circulei aí para vocês as duas substâncias que nos interessam, que é a esfarelita e o zinco. As demais, gente, são distratores, são intermediários, não vai nos interessar para resolver essa questão. Aí ele, considere as massas molares. Ele fornece as massas molares de todas as substâncias lá das equações, mas nós vamos utilizar apenas a da esfarelita, tá? E a do zinco metálico, que é essa última. A das outras substâncias aí não é importante nesse momento para nós. Aí a pergunta é: que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 quilogramas de esfarelita? Então, nós temos a esfarelita, que é o ZNS, e no final a gente consegue obter o ZN, que é o zinco metálico. Ele quer saber quanto que a gente vai, né, produzir desse zinco, sabendo que inicialmente a gente tem esses 100 quilos aqui de esfarelita. É uma questão, meninos, que vocês basicamente precisam entender de lógica e saber montar regra de 3. Vamos lá. Primeiro passo, vocês têm que achar a massa de esfarelita. O que ele disse? Inicialmente, vocês têm 100 quilos, mas ele disse também que a pureza é de 75. Então, esses 100 quilos equivale aos 100%. 75 equivale a X. Multiplicando aqui cruzado, a gente vai achar, então, que a massa de esfarelita é de 75 quilos. Essa etapa dá até para fazer direto, pessoal. 100 quilos, 75% de 100, 75, né? Segunda etapa, nós temos que encontrar a massa de zinco, né? Nesse momento, meninos, nós vamos utilizar a regra de 3. Observem que eu coloquei as equações aqui novamente e eu quero que vocês prestem atenção aqui na estequiometria. Eu tenho 2 mol de esfarelita e eu consigo produzir 2 mols de óxido de zinco, tá? Esse óxido de zinco aqui, depois produz 1 mol de zinco metálico, que é o meu interesse. Observem que aqui em cima era 2, só que aqui embaixo passou a ser 1. Se aqui fosse 2, significa que aqui no zinco eu também produziria 2, né? Isso é chamado de proporção, balanceamento. No final das contas, o que significa, meninos? Que a quantidade de mols de esfarelita consumida vai ser igual à quantidade de mol de zinco metálico obtido. Se aqui for 2, aqui no final ele também vai ser 2. Se aqui for 1,
aqui também vai ser 1. E assim por diante. O pega dessa questão está aí, tá? Em vocês entenderem a proporção. Então, ó, 1 mol de esfarelita é capaz de produzir 1 mol de zinco metálico. Só que a questão, gente, ela quer descobrir a massa em quilos, não é isso? Então, ao invés de usar esse valor em mol, a gente vai ter que substituir aqui pela massa molar, porque aí sim a gente pode obter esse valor em quilos. Lembra que eu circulei lá? A massa molar da esfarelita é 97. Então, só estou substituindo. Enquanto a do zinco, que foi fornecido lá, é 65. Então, eu só reescrevi, substituindo esse mol pelo valor da massa. Bom, o que a gente viu? Aqui, ó, nessa primeira etapa, nós achamos a massa de esfarelita. São 75 quilos. Então, a gente vai colocar esse 75 ali debaixo do 97. E queremos descobrir a massa do zinco, então x debaixo de 65. Aí, multiplicamos cruzado, tá? Na multiplicação aqui, o que que nós temos? 97, né? 97x igual 75 vezes 65, nós obtemos o valor de 4.875. Isolando x aí, 4.875 dividido pelo 97, a gente obtém esse valor, né? 50,26 quilos de zinco. Só que tem outro detalhe que foi dito lá na questão, né? O rendimento dessas equações no final é de 80%. Então, novamente, nós temos que aplicar a porcentagem, fazer outra regra de 3. O valor 50,26 equivale a 100%. 80%, então, vai ser igual a x. Novamente, multiplica cruzado. 100 vezes x sem x, 50,26 vezes 80 dá 4.020,8. Dividindo esse 4.020,8 por 100, a gente obtém um valor de 40,2 quilos do zinco. Se vocês olharem na opção, né, a opção correta aí, que está mais próxima, é a letra C, onde aparece 40 quilos. Indo agora para a questão 2. As emissões de dióxido de carbono por veículos são dependentes da constituição de cada tipo de combustível. Sabe-se que é possível determinar a quantidade emitida de CO2 a partir das massas molares do carbono e do oxigênio, iguais a 12 gramas por mol e 16 gramas por mol, respectivamente. Então, ele está falando em determinar CO2, e ele deu a massa do carbono e a massa do oxigênio. Em uma viagem de férias, um indivíduo percorreu 600 quilômetros em um veículo que consome 1 litro de gasolina a cada 15 quilômetros de percurso. Ou seja, ele faz 15 quilômetros por litro, né? Considerando que o conteúdo de carbono em 1 litro dessa gasolina é igual a 0,6 quilos, a massa de CO2 emitida pelo veículo no ambiente durante a viagem de férias descrita é igual a. Então, essa massa do CO2 é a nossa pergunta, tá? Vamos para a resolução. Nós vamos começar, pessoal, descobrindo o quanto que ele consumiu de combustível, né? O que a gente viu? Aquele carro ele é capaz de fazer 15 km por litro, ou seja, 1 litro equivale a 15 km. A distância percorrida foi 600, então 600 equivale a x. Multiplicando cruzado, 15x igual a 600, fazendo a divisão de 600 por 15, nós temos um total aí
que foi gasto, né? No caso, 40 litros de gasolina. Quem consegue fazer direto, de boa, bastava dividir direto 600 por 15. Bom, segundo passo, ele forneceu para nós lá a quantidade de carbono que é encontrada em cada litro de gasolina, né, meninos? O que que ele fala? Que o conteúdo de carbono lá era de 0,6 quilos para cada 1 litro. Então, de novo, eu vou fazer outra regra de 3. Ó, 1 litro tem 0,6 quilos. Ele usou 40 litros, então esse 40 vai debaixo do 1. E eu vou descobrir aqui, ó, a massa. Então, novamente, multiplico o cruzado. 1 vezes x, 40 vezes 0,6, nós obtemos o valor aqui de 94 quilos de carbono. Cheguei na resposta? Ainda não. Observem, né, que lá na questão ele falou que essa é a massa só do carbono. A questão que é a massa do gás carbônico, que é o CO2. Então, nós teremos aqui mais, né, alguns cálculos a serem feitos. Terceiro passo, encontrar a massa molecular do CO2. Ó, a massa molecular é a soma das massas dos átomos que compõem essa molécula. No caso em questão aqui, nós temos um carbono e 2 oxigênio. E essas massas foram fornecidas lá na direção, né? A do carbono vale 12 e a do oxigênio 16. Então, observem aqui, eu tenho um carbono vezes 12, eu acho a massa dele. Eu tenho 2 oxigênios vezes 16, sou capaz de achar a massa dele. Então, 1 vezes 12, 12, né? E aqui, 2 vezes 16, nós temos 32. Somando aí, nós obtemos o valor de 44 gramas por mol. Então, essa é a massa de 1 mol de gás carbônico. Quarto e último passo. Agora sim nós vamos encontrar a massa do gás carbônico. O que que nós vimos? Teoricamente, né? O que que significa falar aqui, ó, 44 gramas por mol? Significa que 1 mol do CO2 tem 44 gramas. Só que lá no nosso passo 2 anterior, nós encontramos a massa de carbono da gasolina. Então, se vocês observarem aqui na fórmula, se eu for considerar só o carbono, significa que ele tem aqui 12 gramas de carbono, tá? Aí nós vamos para a nossa segunda linha da regra de 3. Eu vou esquecer esse dado de mol, porque ele quer saber massa. Então, eu vou considerar só essa coluna e essa coluna. Lá no passo 2, eu descobri a massa de carbono da gasolina, que era 24 quilos. Então, é por isso que ficou aqui, ó, carbono debaixo de carbono. Ele quer descobrir a massa de CO2. Então, é por isso que o X ficou aqui. Multiplicamos cruzado, X vezes 12, 12x. 44 vezes 24, 1056. Isolando X, 1056 dividido por 12, nós temos aqui um total de 88 quilos de gás carbônico.